Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje foi lançado mais um episódio do The Walking Dead, o 13º da temporada. Ele se chama What We Become ou O que Nos Tornamos e é um episódio muito importante porque ele marca a despedida da Michonne da série. E realmente para mim é um episódio assim triste de certa forma, porque eu gosto da personagem, né? Ela entrou lá na terceira temporada e tem marcado presença até então. Então, a saída dela é uma perda bem grande para a série, né? Mas o interessante também é que souberam desenvolver a saída dela, de certa forma. Em que sentido? Por exemplo, nessa segunda metade, esse episódio foi o único que a Michonne apareceu. Os outros episódios ela não tinha aparecido até então, né? Então a gente já viu muita coisa sem a presença da Michonne. Então a gente meio que está se acostumando à história sem ela. E aqui marcou a saída dela, né? Foi uma saída interessante. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Vou falar de muita coisa que aconteceu no episódio, então quem ainda não viu é melhor que assista primeiro, tá? É só mesmo pra avisar. E foi um episódio muito interessante. Eu diria que foi mais uma homenagem à própria Michonne. E eu achei isso muito legal, sabe? Foi o primeiro episódio, eu acho que desde a nona temporada em que o episódio inteiro é focado apenas num personagem, no caso a Michonne. Não temos outros arcos aqui, é só na Michonne, foi um episódio feito para ela, em homenagem a ela. Então, gente, foi bem legal. Teve gente que não gostou, que eu li alguns comentários, né? Teve gente que achou muito louco. Eu gostei pelo significado do episódio como um todo. Não foi um episódio focado apenas na Michonne, mas era uma despedida. Nós, como fãs, né, que acompanha tudo, sabe que ela não vai mais voltar. Então ali foi meio que um adeus da Michonne com o público. Achei bem legal isso. Então, no episódio, né, ele vai seguir exatamente de onde a jornada da Michonne parou. Ela junto com o Virgil, que é aquele cara que apareceu lá em Oceanside, né, indo para uma ilha onde ele prometeu para ela que lá tinha um monte de armas que ela poderia pegar para poder usar na guerra contra os sussurradores. Só que o que que acontece? Ao chegar lá, né, nessa ilha, acaba que nada é do que realmente parecia ser. Tudo parecia bonito nas ideias do Virgil, né, e tal, dele ver a família dele, da Michonne conseguir as armas. Mas é tudo balela, né, como a gente percebeu. O Virgil, ele tá meio que totalmente maluco, meio não, totalmente maluco ali, né? A família dele tinha sido morta já, virado zumbis e tudo mais. Então, o episódio inteiro foi basicamente a Michonne presa numa jaula, né, num lugar. E o Virgil, em um determinado momento, dopa ela lá, dá um chá de ervas que deixa ela louca. E, enfim, o interessante desse episódio foi justamente o momento em que mostra essa loucura dela. Porque a gente vê. É muito curioso, eu gostei muito disso porque mostrou outro lado da história, né? O que aconteceria se a Michonne não tivesse salvado a Andrea lá no final da segunda temporada e não tivesse entrado pro grupo do Rick? Foi uma coisa muito louca, sabe? Eu gostei muito do que aconteceu. Eu fiquei refletindo sobre a situação, né? A Michonne, ela ia se envolver com o Negan, assim, né? E ia se tornar uma salvadora, o braço direito do Negan, inclusive. Então, ela ia ser aquela mulher, a pessoa que ia matar alguém, né? Do Unité ali da sétima temporada. Então, realmente, muita coisa ia mudar. A Michonne poderia não ser uma protagonista, mas sim uma antagonista. E no final ela iria acabar sendo morta pelo Daryl depois e depois pelo Rick. O Daryl e o Rick, né? O Daryl ia dar uma flechada nela e o Rick o tira de misericórdia. Então, foi muito louco, foi muito interessante isso. Eu gostei muito. Revimos personagens, né, que morreram, o Abraham, o Glenn, enfim, foi um monte de sentimentos. Vimos o Cal, o Rick.
Então realmente foi uma homenagem à Michonne, mostrando que tudo que ela fez, desde que ela conheceu o André, lá no comecinho até agora, teve um sentido, teve um propósito, né? O que ela se tornou uma protagonista, ela se tornou uma pessoa que ajuda as outras pessoas. É uma coisa interessante. E de novo volta aquela ideia dos sussurradores que tinha um pouco na sétima e oitava temporada, né? Porque os salvadores, eu nem lembro se eu falei sussurradores, tá? Mas é salvadores, tá, pessoal? Se eu falei sussurrador, desculpa. Mas os salvadores ajudaram a Michonne, deram comida para ela, então eles salvaram ela mesma ali. E no momento em que o grupo do Rick chega atirando em todo mundo e ela vê aquilo, né? Ela se sente injustiçada, ela é a vítima da situação, então a gente vê esse lado, né? Interessante. Eu gostei de ver, ter essa noção das coisas, sabe? Então para mim foi um episódio muito louco, psicodélico, né? Eu já tô surtando aqui em casa, né? Tô trancado já há uns 4, 5 dias sem sair. Então eu tô meio louco a ver esse episódio, uma montanha russa, né? Então foi muito legal. Eu gostei muito desse episódio. Pra mim honrou bastante, né, o significado da Michonne na série. E, e dá uma certa esperança, porque mostra ali que ela vai voltar em algum momento, seja dos filmes, né, do The Walking Dead, em que o Rick vai ser o protagonista, ou seja, no futuro, talvez ela volte para a série, né? Porque de alguma forma vai ter que ter um encerramento desse arco. A Judith ainda tá ali com o Rick Júnior, né? Então, quando a série acabar, o último episódio vai ter que ter um encerramento disso, né? Então, realmente ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ver. E apesar de ter sido a despedida da Michonne da série, eu não acredito que seja uma despedida definitiva. Eu acredito que ela vai voltar e em algum momento, né? E vai fechar a história. Ela junto com o Rick. Então, gente, não tem muito o que dizer, né, desse episódio. A Michonne indo atrás do Rick, né, recebendo uma pista de que talvez ele esteja vivo, indo atrás dele com a aprovação da Judith, para mim foi a melhor saída dela. É melhor assim do que ela morrendo, ao meu ver. Eu não ia gostar se a Michonne morresse, por exemplo. Então, foi um episódio muito bom, apesar de ter sido um desses episódios que eu não gosto muito, que foca apenas no personagem. Mas foi muito bom. Só teve dois probleminhas, eu acho, que eu vi nesse episódio que eu tenho que comentar aqui, né? O primeiro é o desenho que tá no celular do Rick, né? Que tá o desenho da Michonne e da Judith. Só que a Judith tá ali crescida. Lembrando que o Rick, quando saiu da série, ela tinha ali uns 2 ou 3 anos. Então, pra mim não faz sentido ter o desenho da Judith crescida. A menos que ele espionava ela e não podia falar, mas também não teria sentido, né? Então, esse pra mim foi um ponto que deixou um pouco de dúvidas. E o segundo ponto é justamente quando a Judith está falando com a Michonne, que a Judith fala que os sussurradores não são mais problemas, que acabou a guerra, né? Ela menciona alguma coisa assim. E eu não entendi se naquele momento a Judith sabia que a Alpha tinha morrido ou não. Entende? Então eu não consigo não consegui captar em que parte esse arco da Michonne aconteceu enquanto a guerra estava acontecendo lá em Hilltop com os sussurradores. Então, eu ficou um pouco no ar essa linha temporal. A Judith ali sabia que a Alpha já tinha morrido ou não? Então, é só uma dúvida que eu tenho mesmo, né? Mas são detalhes, né? No geral, foi um ótimo episódio, eu gostei muito e como eu mencionei, a Michonne vai fazer falta. É uma personagem que a gente vai demorar aí também, né? Pra se acostumar a não ver mais ela. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam desse 13º episódio do The Walking Dead? Vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!